Olá, eu sou o pastor Antônio e estou aqui com a minha esposa. Eu sou a Marli, casada com o pastor Antônio. Nós somos casados há 38 anos. E nessa webinar nós queremos ensinar princípios sobre o casamento. Esses princípios já foram estabelecidos há 2000 anos. Isso está registrado no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. E o nosso desejo é que cada casal possa experimentar o melhor de Deus no seu casamento e uma vida abundante com Deus. Vem com a gente! Vem com a gente! Na aula de hoje, vamos falar sobre propósito de Deus para o casamento. E queremos interagir com vocês. Isso. Conta para nós qual é a tua concepção de casamento, a concepção de vocês. Coloque aqui nos comentários no YouTube. Você pode nos mandar no Instagram, nós vamos deixar a conta para você. Mas conta pra gente o que você entende por casamento, né? Muitos eu sei que vão dizer que o casamento é uma escolha do homem para se enforcar. Ou que acabou a sua liberdade e ainda, o que é pior, que é a maneira mais cara de se ter uma mulher de graça. Outros acreditam que é uma instituição falida. Mas o casamento é uma instituição divina e só Deus pode dar sucesso ao casamento. E para começar, eu quero dar um exemplo de 2 casamentos, né, que aconteceram no ano de 1981, já há algum tempo. Aconteceram 2 casamentos muito importantes. O primeiro foi no dia 29 de julho daquele ano, foi o mais glamouroso da história, onde o príncipe Charles da Inglaterra se casou com a Lady Diana. Estima-se que mais de 750 milhões de pessoas assistiram à cerimônia pela televisão. Havia nesse casamento 2.500 nobres vindos de todo o mundo, uma grande festa. E o que era um conto de fadas tornou-se um pesadelo. O casal, com o passar dos anos, tornou-se mais e mais distantes. O que foi eventualmente escrito no céu se transformou em um inferno de adultério e divórcio. O segundo foi no dia 19 de dezembro de 81. Deste segundo casamento não teve tanta pompa, tantos comentários, mas foi com muito amor e Jesus estava no comando desde o princípio. E já se passaram 38 anos e continuamos firmes nas promessas de Deus. Amém. Amém? Não tinha pompa, não tinha nenhum glamour, mas o mais importante estava, né? No meio, que é o Senhor, né? Isso. Mas de acordo com a palavra de Deus, a família ela possui uma terceira pessoa, que é o Senhor, né? Todos os dias na viração do dia vinha o Senhor ter comunhão com Adão e Eva. Deus não era apenas o criador da família, mas um dos seus membros. Na verdade, ele era o Senhor da família. Quando o homem esquece que o Senhor é um membro da família e o deixa de fora, o casamento começa a desintegrar. Olha só. Isso é uma grande verdade, né? Deus tem que estar, porque Adão e Eva, né? Desde o início, né? Tinha comunhão diretamente com Deus. Então Deus fazia parte dessa família, não é mesmo? Tinha comunhão todo dia, né?
Exatamente. Então, nós queremos já deixar claro para vocês que nós não estamos dizendo que ter Jesus no casamento torna o casamento perfeito, mas que ter Jesus no casamento o torna abençoado e assim ele irá cumprir o propósito pelo qual foi criado por Deus. Quando Deus pensou no casamento, ele criou o homem, criou a mulher e disse, tá isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o plano de Deus era essa coletividade, na verdade, né? Tão abençoada a ponto de ele ser membro da família, né? Para estar à altura do homem é que Deus criou a mulher, né? Deus criou uma auxiliadora, já que o homem não pode sozinho cumprir o propósito. Essa mulher, ela deve ser idônea, que significa estar à altura do homem, né? Da mesma natureza. E então o homem e a mulher, eles cumpriram o propósito divino de Deus, porque Deus não fez Eva inferior a Adão, mas ela fez o homem, né? A mulher semelhante, igual ao homem, para que eles vivessem o propósito de Deus aqui na terra. Mas no capítulo 3 de Gênesis, lemos que o pecado entrou na família. E aqui vemos princípios importantes que até hoje atacam o casamento, não é? As consequências do pecado que entrou no mundo. O homem e a mulher, eles estavam separados naquele momento. A Bíblia conta que quando Eva foi enganada pela serpente, ela estava sozinha. Onde será que estava o Adão? E por que ela estava sozinha? Porque aí que pensamos, né? Por que estarem separados? E fica muito claro isso, que a família dividida, ela enfraquece. É uma oportunidade para o inimigo atacar. Quando tomamos decisões sozinhos, damos espaço para o inimigo atacar o nosso casamento. Por isso, a família unida, ela é protegida por Deus. Porque se ela não tivesse ali saído sozinha, com certeza, né? Se eles estivessem juntos, ela teria essa cobertura do sacerdote. Se comia, exatamente. E ele, né, iria, claro, obedecer a palavra de Deus e não a dela. É verdade. Vemos também que Adão, ele não assumiu a sua posição de sacerdote e cabeça para dar direção à sua família. Ao contrário, ele seguiu a direção da mulher e ambos acabaram sendo enganados. Assim, Adão se tornou responsável por isso. Adão decidiu comer do fruto que a sua esposa ofereceu, desobedecendo assim a ordem divina. Então ele preferiu agradar a sua esposa do que a Deus. E quando isso acontece, o casamento com certeza é arruinado. Com certeza, né? O melhor é obedecer a Deus, né? Exatamente. Do que ao homem. Então, quando o pecado entrou, ambos decidiram esconder-se, dar um jeito de disfarçar o pecado, como se isso fosse possível, né? Esconder-se do Senhor. E assim tem sido. O homem se engana muitas vezes achando que ele pode se esconder de Deus. Mas isso é a falta de transparência, e a falta de transparência também arruína um casamento. Quando Deus foi perguntar ao homem o que havia acontecido, o homem projetou a culpa na mulher e a mulher projetou a culpa na serpente, não é? E o que ela disse? A serpente que o Senhor criou, ou seja, transferindo a culpa para Deus. Quando o casamento não tem Deus, as pessoas se tornam egoístas e culpam os outros pelo que estão passando. Ninguém assume a responsabilidade, ao contrário, culpam os outros, né? É difícil o ser humano admitir que está errado, reconhecer o erro e reconhecer a culpa, a sua falha, né?
geralmente um fica jogando para o outro, né, a culpa que na verdade é sua. Isso aí é falta de transparência, né? Enfim, o pecado veio para destruir a unidade do casamento e ele perdeu o propósito divino dele existir. Mas Deus, ele providenciou o Salvador, glória a Deus, para redimir a humanidade e restaurar o relacionamento entre o homem e Jesus. Então, Deus enviou Jesus e hoje Jesus quer entrar no seu casamento, salvar o seu relacionamento, transformar a sua família e a sua vida. Por isso, convidar Jesus para ser o elemento principal do seu casamento vai torná-lo um casamento abençoado. Amém? Com certeza, né? Gente que atende, né? Tem o aconselhamento para famílias e identificamos logo o grande e o maior problema dentro das famílias. Qual é? Falta de Deus. Exatamente. Esse tem sido o grande problema, né, do mundo atual, né? Porque se tiraram Deus do convívio da família. A gente vê isso muito claro nas crianças, nas escolas. Hoje não se pode falar, né, de Deus, não se pode falar sobre Jesus nas escolas. E se for comparar do que era alguns anos atrás para o que é hoje, o comportamento de famílias, de crianças, chegamos à conclusão que não melhorou nada. Pelo contrário, piorou e muito, né? Quanto a comportamento, a obediência, respeito, se perdeu. É uma geração que perdeu referência. Com esse propósito que existe, isso é mundial, de tirar Deus das escolas. E hoje o grande intento do inimigo é tirar Deus de dentro da casa, da família. Não precisa, cada um vai levando a vida do jeito que acha que pensa, mas essa não é a realidade segundo a palavra de Deus, né? Exatamente. Você sabe que eu atendi uma pessoa uma vez e ela disse que o marido, né, ela era cristã e o marido não. E havia assim na casa então um conflito, né? Os filhos não sabiam o que e quem seguir. E aí então os filhos ficaram sem frequentar uma igreja, né? A família ficou desprotegida porque o sacerdote do lar, que deveria ser esse marido que leva a presença de Deus dentro do lar, né, dentro da casa, esse sacerdote não estava exercendo a função dele. E por não exercer essa função, então, nessa falha, ele estava prejudicando a sua família. E aí ela estava muito preocupada, porque os filhos o primeiro já não dava importância para o casamento, já estava, parece que no terceiro relacionamento conjugal, né? Então eu não sabia nada disso, até que eu expliquei dessa instituição divina que é o casamento, né? Que ele foi criado por Deus e é a vontade de Deus que o homem case-se, né? Para não separar. Então, esse é o princípio, né? Como você já falou, né? É uma instituição divina. O mundo hoje costuma dizer que é uma instituição falida. O casamento não dá importância. Nós temos visto, né, isso é uma realidade, que muitos não se preocupam com o casamento, a aliança, não é? Faz-se um acordo, faz-se um contrato por tempo determinado. Exatamente. Vai tentar. Se der certo, amém. Se não der certo, terminou, acabou. E olha o propósito do casamento para Deus na palavra, ele diz crescer e multiplicar. Então há um propósito dentro, né, para esse crescimento, para o crescimento da família, né? E a palavra de Deus é muito clara, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Deus diz para o homem: deixa pai e mãe
una-se a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o propósito eterno de Deus, que haja unidade, né? E haja essa comunhão. Esse é o grande propósito de Deus. E daí sim, ele cresce, multiplica. Sempre foi esse o propósito de Deus, né? Nós temos o nosso testemunho nesses 38 anos de casado. Pensar que não teve lutas? Teve muitas lutas nesses anos todos. Quem nos vê hoje pode parecer que vai tudo bem, nunca teve luta. Teve, né? Para quem me conhece, sabe que eu me casei lá em 81, eu já estava viajando, né? Trabalhei na Marinha Mercante, com navios de carga, andando pelo mundo. Foi nesse tempo que eu conheci a Marli e nos casamos, né? No princípio, uma maravilha, porque era só nós dois. Então a Marli embarcava comigo e nós fomos viajar mundo afora, não é? Foi uma lua de mel comprida, bem grande, né? E com uma grande vantagem, andando mundo afora aí, podendo conhecer uma boa parte do mundo. Exatamente. E sem precisar gastar, né, Marli? Eu ganhava para fazer isso. Isso era um privilégio, né? Então, aproveitamos muito, passeamos muito, né? O que eu ganhava, eu investia em passear, em aproveitar nas viagens. Marli junto, tudo é mais colorido, tudo tem mais graça. Sim. Não é? Mas chegou o momento em que vieram os filhos, não é? E depois dos filhos, aí já se tornou mais difícil, né? Criança para viajar nos navios só poderia ser depois dos 2 anos, né? Menos de 2 anos não. Então teve que esperar 2 anos. Daí o Daniel viajou comigo, mas aí veio a Melina. 2 anos depois veio a Melina. E aí começa tudo de novo com os filhos, lembra? Exatamente. E aí mais um tempo. Daí já sem o sacerdote, né, dentro do lar, né, para dar as direções, eu assumi papéis também, que nós estaremos falando sobre os papéis que não eram meus, né? Mas eu assumi por conta, né, das circunstâncias. Mas são papéis assim que, quando invertidos, né, e quando puder, volta-se para o sacerdote, que foi o que aconteceu quando, né, você parou, os papéis estavam invertidos, muitas coisas que eu fazia, né, eu estava acumulada de papéis, né, e enquanto que o Antônio viajava, ele só chegava para estar conosco, né? Então são papéis que depois tivemos que devolver um para o outro. Pois é, e passou esse tempo, né? E foi aí períodos difíceis, porque imagine você ter um filho pequeno, você sair de viagem, ficar 3 meses fora de casa. Na época, uma inflação absurda nesse país, eu perdi a noção de valores do dinheiro, né? E não tinha o comando total da minha casa. O amor sempre existiu, é que nos mantém unidos. Mas houve bastante lutas, né? No reassumir os meus papéis dentro do casamento. Não foi fácil, muito bom para o marido só ganhar o dinheiro, entregar para a esposa e ela administrar tudo. Parece fácil, parece bom, mas essa não é a vontade de Deus. O sacerdote é que está no comando, no controle, estamos em unidade, segundo a palavra de Deus. Né? Exatamente. E assim, lembrando um pouco ali de Adão e Eva, eles viviam ali, era para ser o casamento perfeito, né? Não tinha pecado? Não tinha pecado, eles estavam ali só para atender do jardim, né? Para cuidar das coisas, né? Era o trabalho deles esse. Mas o que aconteceu, né? Vindo o pecado, fez com isso. Então, o casamento em si, ele já foi gerado assim, no pecado mesmo, né?
Ele nasceu no meio desse pecado, desse confronto mesmo, não é verdade? Pois é, mas graças a Deus, né? É aí que entra a palavra de Deus, e quando nós vemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim: mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, enviou o Consolador, né? Ele enviou Jesus para restaurar, redimir o pecado e para governar. É bom quando o casal entende isso, que você que está nos vendo, nos assistindo, você entenda isso. Hoje, o Senhor espera que cada um de nós o convide para fazer parte da nossa vida, mas também da nossa casa, da nossa família, né? Então, o pecado ele veio para destruir a unidade do casamento e para que se perdesse o propósito divino de existir. Agora que você está assistindo esse vídeo, dá uma pausa nele e convide o seu esposo, né? Agora para vocês estarem, de repente, né, lembrando se isso está acontecendo na vida de vocês, se vocês estão convidando Jesus para estar no meio desse relacionamento, se Jesus é prioridade na casa de vocês. E aproveita esse momento que vocês estão aí, né, de frente um para o outro, e diz: vamos convidar Jesus para estar no meio do nosso casamento? Eu tenho certeza que talvez você que está aí com problemas, com dificuldades no casamento, você que está com um problema mais sério de relacionamento, talvez esteja até separado, comece agora, nesse momento, a dizer: nós queremos Jesus no nosso meio. Eu desejo que Ele esteja presente dentro da nossa casa, que Ele seja prioridade. Na verdade, precisamos fazer um convite a Deus, né? Então esse é o momento de você fazer esse convite a Deus. Primeiro nós tem que ficar bem claro isso, reconhecermos, não é? Nós não somos perfeitos, perfeito é Ele, não é? E nós somos sujeitos a falhas, a erros. E a vontade do Senhor é que cada um reconheça isso e reconheça Ele como Senhor da sua vida. Quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, Ele passa a ser o Senhor e passa a ser o teu Salvador, que é o que mais interessa nessa nossa caminhada aqui na Terra, né? Como nós vamos chegar no final desta caminhada? Para onde vamos? Eis a questão, não é? E Jesus foi muito claro quando Ele esteve aqui na Terra. Deixou uma palavra muito clara e Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São palavras dele. Então, veja bem que ele deixou claro, o artigo é definido singular. Caminho. Eu sou o caminho. Eu sei famílias, eu sei que o homem, de uma maneira geral, ele busca caminhos para voltar a ter comunhão com Deus, como era no princípio, com Adão e com Eva. Veja que a comunhão era de todo dia. Na viração do dia, Deus vinha aqui na terra conversar com eles, participar da vida daquele casal. Essa sempre foi a vontade de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. O homem, pelo pecado, foi destituído da glória de Deus. Então há um propósito divino de restaurar esta comunhão. E hoje nós somos muito privilegiados, mais até do que Adão e Eva, que no princípio Deus vinha no final de um dia conversar com ele. Hoje nós temos esse mesmo Deus que fala para nós. Através de Jesus ele deixou claro para nós e disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Pronto, dentro da família. Não vem visitar, ele mora em nós. Mora.
Ele mora em nós. Quando nós entendemos isso, que a graça de Deus nos alcançou, esse mesmo Deus, Criador de todas as coisas, que instituiu o casamento e a família, hoje, quando nós o aceitamos, entregamos a vida a Ele, Ele passa a habitar em nós. Somos morada, casa favorita de Deus. Assim, na nossa vida pessoal, assim na nossa casa. Tão bom é quando nós entramos numa casa e nós podemos sentir a paz do Senhor Jesus. Quando Ele é o Senhor da família, essa casa é um lar de paz, é uma casa de paz. Por quê? Porque Ele está ali no controle e no governo daquela casa, daquela família. Você vê a diferença nos filhos. Exatamente. Né? Você não se preocupa com os filhos, porque quem está do comando é o Todo-Poderoso. Nós oramos, consagramos nossos filhos a Ele, mas o cuidado é dele. Exato. Nosso testemunho, nosso exemplo com os nossos filhos. Exatamente. Né? Uhum. Nossos filhos foram ensinados Desde pequenos. pequenos. Que eles deviam andar, que era o caminho do Senhor. Então, precisou se preocupar com eles? Não. Nunca chegou um bilhete de escola, nunca veio uma reclamação de professores, briga em colégio, nunca. Né? Mérito meu? Não, graça de Deus. Colocar Deus no comando e no governo não tem jeito de dar errado. Não é? Com certeza dá certo. Somos Sim. testemunhas vivas, né? Quando Deus está no comando da família. Então o propósito sempre, para sempre de Deus para o casamento é que ele faça parte. Não como um visitante, de vez em quando, no meio de uma luta, o casal decide buscar Deus. Não espera para isso. Não espera. Não espera para não isso. espera vir a luta. As lutas vêm. Exatamente. Mas Jesus deixou uma palavra que eu acho fantástica. Não é? No Evangelho de Mateus, ele diz que o homem sábio edifica sua casa sobre a rocha. Exatamente. Não é? E mesmo que venha muitas águas, os ventos fortes, as lutas da vida, e que dê com força contra esta casa, a palavra do Senhor diz que esta casa não cai. Por quê? Porque está edificada na rocha. Quem é a rocha? É Ele, é Jesus. Ele é chamado a rocha eterna. Mas ele fala nesse mesmo texto que o homem insensato, imprudente, acaba edificando a sua casa sobre a areia. E aí vem as mesmas lutas, os ventos fortes, muitas águas, dá com força contra esta casa e ela acaba ruindo. E diz a palavra, grande é a sua ruína. Então, aí fica ensinamentos da palavra, a verdade da palavra. É nisso que nós temos que estar fundamentados. Palavra de Deus tem que fazer parte da nossa Ela rotina. É o nosso norte, né? É o nosso norte, a palavra de Deus, ela que nos ensina. Por isso que não podemos não ser um casal perfeito, mas nós somos abençoados, porque nós temos Jesus dentro do nosso lar e a palavra como nosso norte. Podemos até falhar, porque falhamos, né, um com o outro, mas nós temos a palavra que nos norteia a voltar, né, para o princípio, a estar juntos, firmes, né, até que a morte nos separe, não é verdade? É o que diz a palavra, né? Exatamente. E aonde está a palavra é onde o Espírito Santo de Deus se move, não é? Quando nós invocamos a palavra e declaramos a palavra de Deus, vivemos segundo a palavra, aí sim o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir, porque ele vai agir e atuar segundo a palavra. Desde o princípio foi assim. A palavra era lançada e o Espírito Santo de Deus estava agindo e continua agindo, pode ter certeza disso, né? Nós podemos e temos tido experiências, né, como casal, de ver o agir do Espírito Santo, o cuidado dele, ele direcionando tudo, trazendo revelação sobre a palavra
De nada adianta eu ler a palavra por ler a palavra, não é? Exatamente. Enquanto escrita ela é só logos, mas a vontade de Deus é que a palavra dele seja um rema na tua vida, não é? Então, se tem tempo de repente para tanta coisa, né? O homem, a família, busca tempo para tanta coisa. Exatamente. Mas de repente não tem um tempo para sentar em família. São quadros que a gente vê lá do passado. Pai, mãe, filhos meditando na palavra, não é? Hoje raramente se vê isso, Raramente. né? Cada um no seu canto, cada um com a sua ocupação, e um corre, e como diz Salomão na sua sabedoria, né? É vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e como que um correr atrás do vento. Esta vida passa, e passa rápido, né, Marlene? 38 anos voou, foi muito rápido, né? E nós sabemos que ela termina. Exatamente. Nós temos que estar nos preparando para esse desenrolar, para o final dessa nossa caminhada aqui, né? Jesus disse, se desejamos voltar ao Pai, só tem um caminho, e o caminho é Jesus. Então, temos que aprender isso, né? E entendemos que não está tudo perdido. De repente, algum casal pode estar nos assistindo achando, não tem mais jeito. Incompatibilidade de gênios. Muitos casais passam aí 10, 20, 30 anos casados e de repente descobrem que tem incompatibilidade de gênero. Isso é palavra do inimigo. A palavra do Senhor diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O tempo que Deus dá para você, casal que está nos assistindo, estarem juntos, é até que a morte os separe. Esse é o tempo de Deus. Esse é o propósito de Deus. Agora, viver em atrito, em discórdia, em brigas, não. A paz do Senhor Jesus tem que reinar dentro da família. Esse é um propósito de Deus, que essa paz reine sobre a tua casa e a tua família, né? Esse é o propósito de Deus para o casamento, né? Que o casamento seja um casamento feliz, um casamento estruturado realmente na palavra de Deus. Esse é o projeto de Deus. Com certeza, né? Então, que o homem, né, não ande só e que ele tenha uma companheira, né, constitua uma família. Esse é o propósito de Deus para o casamento. Há textos na Bíblia muito claros quanto a isso, né? Em Eclesiastes capítulo 9, a Bíblia fala ali sobre o cordão de 3 dobras. O texto começa dizendo que não é bom que o homem ande só. Não é? E aí ele fala da auxiliadora, da ajudadora para estar junto, ao lado. E é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito em tudo e ele já deixou tão claro isso. Ele fala até sobre o inverno, né? Como é que um vai se aquentar se estiver sozinho? Exatamente. Se estiverem junto, um vai esquentar o outro. Até nisso. Palavra perfeita. É perfeito, né? Palavra perfeita. Fala disso. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Isso é andar na unidade, na comunhão, no governo do Espírito Santo de Deus. Né? Então, quem sabe você passando por lutas, que você seja bem sincero de prostrar e buscar dele. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da luta, da tribulação. Exatamente. É se voltar para ele e aproveite. Você, marido, coloque seus filhos nesse caminhar em Cristo. Interceda pela sua casa, pelos seus filhos, né? E nós queremos agora dizer para você que tem jeito, que há uma esperança, que tem solução. Esse é o propósito desse curso, né? Esse curso é isso. Webinar. Então, se você percebe algum dos problemas, quem sabe falta de diálogo, muito atrito dentro de casa, discussão do nada e por nada, isso não é propósito de Deus, né? Deixou de existir transparência, o chegar em casa já não é prazeroso,
Não, tem que ser um prazer. A sua casa, a vontade de Deus, que seja um oásis de paz. Exatamente. Pode andar pelos desertos da vida, mas você encontrar um oásis de paz. Mesmo em crises, em turbulência, você tem um lugar de refúgio, né? Onde você pode se refugiar, você e a tua família, não é? E ali ter o Senhor Jesus no comando e no controle da tua família. Né? E para isso nós queremos fazer uma oração, né? Para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, em cima de um texto da palavra de Deus. Lembra, Bali? Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha, esse texto eu acho fantástico. É a coisa mais importante que um ser humano possa fazer aqui na Terra, né? A Bíblia é clara, Deus fala ao homem, de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não adiantou nada, né? Trabalhou, batalhou, venceu, não é? Citei o exemplo, Príncipe Charles, com todo o glamour do mundo, com todo o dinheiro do mundo, poder fazer o que quiser, ir aonde quisesse, mas de repente falhou dentro de casa, falhou como sacerdote, e deu no que deu, tragédia tão grande, não é? Então, aqui esse texto, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja bem, esse texto, é claro, está falando que salvação, ela tem um nome. Só há um nome dado entre Deus e os homens pelo qual importa nós sejamos salvos. Aqui nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de igreja, porque entendemos que igreja nenhuma salva ninguém. Religião nenhuma salva ninguém. Um só é o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. É só esse nome. Ele é o mediador entre Deus e os homens. É Ele que intercede por nós. A palavra diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Exatamente. Aqui na terra, o Espírito Santo de Deus também intercede por nós, muitas vezes com gemidos inexprimíveis. Então, na liberdade de cada um, eu vou pedir para você agora, que está vivendo neste momento, que você tenha coragem de todo o teu coração fazer uma oração comigo. Entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Talvez essa pessoa esteja com casamento numa situação difícil, né? Se você percebe que um desses fatores que nós falamos aqui está acontecendo, vocês não estão, né, no mesmo propósito, os dois, Jesus não tem sido o primeiro na sua casa, não há mais transparência, não há mais diálogo, ou quem sabe já estão até separados, como eu havia falado. Eu quero convidar você a repetir essa oração aqui com o pastor Antônio. Que você possa fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, todo o teu ser, você se entregue a Ele agora. Eu sei que muitos já conhecem, já entregaram a vida para Ele, mas não têm andado segundo a palavra dEle. Então vamos entregar e obedecer ao que Ele nos ensina na sua palavra. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste momento entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou um pecador e eu peço perdão por
todos os meus pecados. todos os meus pecados. E eu declaro Eu declaro o Senhor Jesus Senhor Jesus como meu único meu único e e suficiente suficiente Salvador. Salvador. Eu creio Eu creio no sacrifício no sacrifício da cruz do da Calvário. cruz do Calvário. Eu creio Eu creio no poder no poder do sangue de do Jesus sangue de Jesus para me purificar para me de purificar todos os meus de pecados. todos os meus pecados. E eu queria agora orar com você, querido. Cada um de vocês que fez essa oração, talvez você tenha feito ela pela primeira vez. A palavra de Deus garante que a partir deste momento o teu nome está escrito no livro da vida para a salvação eterna. Nunca ninguém mais pode apagar o teu nome dali. Amém. É a salvação eterna. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Deus, por cada casal, por cada vida que está nos assistindo neste momento. Ó Senhor, que o Senhor Pai, tenha esse nome escrito no livro da vida Sim. para a salvação eterna. Sim, Deus. Ó Jesus, muito obrigado. Obrigada mesmo. Eu sei que esse momento houve salvação nesta casa, Sim, Deus. no seio desta família. Sim, Jesus. Ó Senhor, que aquela paz, Jesus, que um dia o Senhor prometeu que nos daria, que Sim. nos deixaria, aquela paz que o mundo não Sim, conhece, Jesus. a paz que excede a todo entendimento, Sim. venha fazer parte desta família. Oh, Deus. Jesus, o Senhor é o príncipe da paz. Seja entronizado, ó Deus, onde quer que teus filhos, e a partir de hoje são teus filhos, Sim. filhos muito amados do Senhor, Sim. filhos que foram comprados por um alto preço, o preço de sangue Sim, vertido na cruz do Calvário. Amém, Senhor. Ó Senhor, tem cuidado deles. Oh, Que teu Espírito Santo passe a Sim, dirigir, a Jesus. governar esta casa, Sim, esta Senhor. família. Ó Deus, os filhos, a descendência. Sim. O Senhor promete na palavra daqueles que se rendem ao Senhor. Sim, Jesus. O Senhor estaria no comando e no governo e abençoaria até Jesus. 1000 gerações. Sim. Que esta verdade se cumpra sobre cada família, Em cada nome de vida Jesus. que está nos assistindo agora. Que o Senhor os abençoe poderosamente com todas Amém, as sortes de Senhor, bênção. Em nome de Assim é a Jesus. nossa oração, assim é o meu pedido ao Senhor, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Que Deus alegria, te né? abençoe. Que você mantenha firme, tá? Creia, tá? Em Cristo Jesus. A Amém. palavra do Senhor, né, garante lá em Atos capítulo 16, Amém. há uma palavra tremenda. Né? Cria no Senhor Jesus e será salvo tu E a tua casa. Glória a Deus. Creia no Senhor Jesus. Entregue tudo a Ele. Deixe Ele no comando. Tá? Busque o Senhor. A Bíblia garante isso e nos alerta a todos nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Amém, Maria? Amém. Não é? Que Deus os Que o nosso abençoe. testemunho aí, né, possa ter edificado a tua vida e voltamos aí na próxima semana. Amém. Deus abençoe você, continue abençoando a sua casa. Você já é muito abençoado. Amém? Grande abraço, até outra semana. Abraço.